Muito boa noite a todos. Vamos aqui para mais uma reflexão do capítulo 24 de Lucas, onde está registrado o seguinte: mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Nós, na Terra, nós vivemos tempos de calmarias e tempos de tempestades, seja de tempestades externas, mas também de muitas tempestades íntimas. São exercícios de mudanças de posicionamentos negativos para positivos. Nos tempos de calmaria, a gente precisa ter o devido cuidado para não entrar nas ilusões, pensar que essa calmaria é eterna e aí gastar as nossas energias somente para acumular valores temporários, né? Porque nos tempos de tempestades nós vamos precisar das energias, dos valores que nós acumulamos nos tempos de calmaria. Então, se a gente nos tempos de calmaria só acumular valores materiais, não teremos essas energias para enfrentar as tempestades íntimas. É preciso, em tempos de calmaria, buscar os recursos para adquirirmos mais serenidade, confiança e não fechar os olhos para as coisas do espírito. Quando a tempestade aparece, quando a crise surge, sem esses valores do espírito acumulado, nós vamos ficar muito abalados, nós vamos ficar muito angustiados, vamos ficar muitas vezes sem entender o que está acontecendo, os motivos que nos levaram a passar por aquilo. Vamos entrar num momento de depressão, uma angústia no peito, um nó, né, no estômago, e perguntar muitas vezes, por falta de entendimento, por que isso está acontecendo comigo. Na realidade, em todas as tempestades, sejam íntimas, exteriores, dificuldade, nós deveremos nos perguntar não o porquê está acontecendo comigo, mas para que isso está ocorrendo. Para que estou passando por essa dificuldade? O que essa dificuldade está querendo me dizer? E aí nós nos lembramos, através do Emmanuel, nesse capítulo dessa passagem muito significativa para nós, que ele intitulou do Amigo Oculto. A própria cena do Evangelho já é o nosso maior ensinamento. Olha, diz lá no capítulo 24 de Lucas que Jesus acabara de ser flagelado, de ser crucificado, né? E os apóstolos estavam se sentindo órfãos, abandonados, perdidos. Eles estavam vivendo tempos de tempestades externas, pela flagelação do Mestre, pela crucificação, mas também vivendo tempestades íntimas, porque esse episódio em que Jesus retorna ao plano espiritual traz para eles angústias, desânimos. E os apóstolos se perguntavam: por que isso foi acontecer? Por que Jesus nos abandonou? E agora, o que faremos? Estamos sós? Né? E aí Lucas vem narrando esse fato. 2 discípulos saíram de Jerusalém em direção à cidade de Emaús. Jerusalém, em hebraico, ela tem um significado importante, porque ela significa alicerce da paz.
cidade da paz, base da paz. E aqueles dois discípulos, enquanto caminhavam ali em direção a Emaús, iam se perguntando, iam comentando, amargurados, angustiados, entristecidos, abatidos, cheios de dúvidas no coração e reclamando, né? E enquanto eles iam ali conversando, eis que se aproxima Jesus, como um peregrino que se aproxima ali e começa a caminhar com eles. E como registra esse versículo escolhido por Emmanuel, os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Mas por que os olhos deles estavam fechados? Porque quando a gente entra nessa sintonia de amargura, de tristeza, a gente não consegue enxergar a luz. Quando a gente foca no problema, direciona o nosso olhar para o problema, a gente não consegue perceber a solução. E aí Jesus, caminhando com eles, percebendo aquela angústia toda, começa a falar das verdades da Escritura. Falou da cruz, que já estava lá nos profetas, das profecias referentes à vinda do Messias, das dores que o Messias haveria de sofrer. Falou da alegria dos novos tempos e da imortalidade. E os dois homens começaram a perceber que o ambiente psíquico foi mudando. Foram sentindo-se mais consolados, começaram a relembrar que realmente aquilo que aquele peregrino falava estava certo, já estava previsto, né? Foram se sentindo confortados, mais leves, começou a sentir até um bem-estar. E aí, quando chegaram na hospedaria, né, já na entrada de Emaús, já não sentia mais angústias, nem amarguras, mas estavam fortalecidos na alegria, com forças renovadas. E aí, a sintonia mudou, saiu da sintonia das sombras, da angústia, da depressão, para a sintonia da alegria. Então seus olhos se abriram, né? E aí eles viram que Jesus estava com eles o tempo todo. Percebe? Como é um amigo oculto. Então essa caminhada, ela reflete para nós um simbolismo. É uma estrada simbólica que todos nós estamos caminhando. Nas tempestades, nós nos comportamos muitas vezes como os dois discípulos na estrada de Emaús. Vamos nos afastando de Jerusalém. Isso é, vamos nos afastando da nossa cidade da paz, dos nossos alicerces da paz, da nossa base da paz. E aí vamos nos entregando aos desânimos, à negação, à angústia, à tristeza. Não reconhecemos o peregrino, o amigo que está sempre ao nosso lado. A gente lê o Evangelho, mas nesses momentos de sintonia baixa, nós não entendemos que para conquistarmos essa iluminação íntima é necessário mais esforço, mais perseverança no caminho do bem, né? Então, o que é preciso para nós? Começar a perceber que nós podemos até ter momentos de tristeza, de desânimo, de depressão, de angústia natural. Somos espíritos ainda bastante imperfeitos, mas não podemos ficar muito tempo nessa faixa vibratória mais baixa,
mais negativa? Porque vamos entender que Jesus em todos os momentos caminha conosco. Às vezes, por essa sintonia baixa, a gente não dá conta da sua presença, que a gente está tão envolvido nas sombras, nos pensamentos negativos, que como aqueles dois discípulos, na estrada de Emaús, os nossos olhos parecem que estão fechados à sua presença. Então Jesus se aproxima de nós, caminha ao nosso lado, quando nós estamos vacilantes, amargurados, é através de um desconhecido que às vezes a gente encontra e nos traz ânimo, né? Um companheiro que há tempo a gente não via e conta uma história boa que nos tira daquela sintonia, um livro que a gente abre e encontra uma mensagem bacana, um WhatsApp otimista. É assim que Jesus começa a falar ao nosso coração, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Às vezes é através de uma palestra que nós assistimos, de um vídeo, de um companheiro, que vai nos fazendo mudar aqueles pensamentos sombrios para um pensamento mais fortalecido para as lutas que vamos ter que enfrentar. E, com certeza, de várias e infinitas formas, a voz do Cristo se faz ouvir. E quem partilha da caminhada, sentindo Jesus por companheiro, não vai vacilar. Às vezes até dá uma balançada, mas não desanima, não deixa de se esforçar para sair daquela sintonia, ainda que a gente caminhe por escuras trilhas de desafios, que às vezes tem determinados momentos da vida que os desafios se faz presente de forma dolorosa, mas a gente, mantendo esse exercício de esforço em pensamentos no bem, em ações no bem, a gente vai sentindo o amparo do mais alto, que vem aí como recurso de Jesus através dos seus mensageiros. Porque senão a gente vai se entregar e vai fechar os olhos e vai se inundar das sombras do mundo. Aí chegamos na hospedaria íntima da confiança. Reconhecemos a presença de Jesus, vemos que Ele está ali presente e que tudo segue sob o comando dele. É tão interessante isso, porque a gente diz que acredita, que tem fé, mas fica se perguntando por que está acontecendo isso? Como se Jesus estivesse fora do comando, como se Jesus estivesse alheio à nossa evolução. Mas tudo segue sob o comando dele. E quando compreendemos isso, nos sentimos seguros, na certeza de que Jesus nunca nos deixou órfãos. E assim, melhores dias, melhores momentos chegarão. Então, pessoal, em momentos assim de trevas, de aparentes desânimos, de incerteza, não vamos nos entregar aos lamentos, às queixas, aos pensamentos negativos, como se tivéssemos abandonados pela divina providência. Não vamos ser mensageiros da dor, não vamos ser mensageiros da discórdia. Emmanuel tem uma frase muito importante que diz o seguinte: não alimentes o mal. Então, se o mal de alguma forma nos chega através de uma mensagem, através de um amigo,
né, ou de um inimigo, não vamos alimentar, não vamos disseminar, não vamos propagar, né? Não sejamos mensageiros da dor, da discórdia, do desânimo e das sombras, porque senão vamos fechar os nossos olhos à luz e aí não vamos perceber a presença do Mestre ao nosso lado. Sejamos onde estivermos, alegria, serenidade, paz, onde e com quem estivermos. Sejamos fonte de otimismo, né? Registra o Evangelho que, ao reconhecer o Cristo, e quando Jesus chega na hospedaria, parte o pão, né? Eles percebem que era o Cristo, aí de repente eles olham, Jesus já desapareceu, porque Jesus estava ali materializado em corpo espiritual, né? Então registra o Evangelho que, ao reconhecer o Cristo e ele desaparecer, os dois discípulos começam a se lembrar das palavras de esperança que ele falou, da confiança e da alegria. E aí o que eles fazem? Voltam para Jerusalém. Olha o simbolismo. Então ele sai de Jerusalém, que é o alicerce, a base da paz, se distancia disso, perde a sintonia e os seus olhos ficam aqui fechados. Quando eles reconhecem o Cristo, vê suas palavras de confiança, de paz e serenidade, eles voltam para Jerusalém. Isso é, voltam para o seu alicerce, para a sua base da paz em si mesmo. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar a caminhada com Jesus. Isso não significa que a gente vai ficar repetindo capítulo e versículo de evangelho para onde a gente passa. Não, é posicionamento, é comportamento. Caminhar com Jesus é comportamento de serenidade, é comportamento de confiança, é comportamento de quebrar sombras, de dissipar escuridão. Se a pessoa que a gente encontra, o ambiente que a gente entra, está um ambiente pessimista, vamos, na nossa fala, no nosso pensamento, na nossa postura, manter um ambiente mais sereno, mais tranquilo, mais confiante. Quantas vezes a gente chega num lugar, de repente começa aquele diálogo de sombras, está tudo ruim, está tudo piorando, né? A terra não tem mais jeito, as pessoas são muito ruins. Então é isso que a gente precisa mudar, porque somos humanos, precisamos aceitar cada um como eles são. Às vezes as pessoas não pensam como nós, não agem como nós, e nós muitas vezes não agimos como se estivesse caminhando com Jesus. Muitas vezes não são as pessoas, somos nós que alimentamos esse mal, somos nós que temos prazer de levar uma notícia negativa, depressiva, disseminando energias, porque todo o nosso pensamento gera energia. Então, mesmo que a gente não fale, né? Se a gente está pensando no mal, se a gente está desejando o mal, as energias que saem de nós são energias que vão contaminando o ambiente, né? Diz Emmanuel ainda que a conversa triste com os tristes deixam os tristes muito mais tristes.
Então, às vezes a gente encontra uma pessoa que está numa tristeza danada com a vida, com a situação, consigo mesmo. E às vezes a gente, ao invés da gente levantar aquela pessoa, a gente ajuda ela a ficar mais para baixo. Ah, você tem razão, tá tudo muito ruim mesmo, né? Nada vai melhorar. Então, o nosso exercício deve ser o momento que percebermos que não estamos sendo verdadeiramente bons, serenos, tranquilos, a gente reaja, saia da sintonia das sombras, e vamos imaginar que o maior ensino de Jesus não foi sua dor nem seu sofrimento, foi a vida abundante que ele veio trazer através da imortalidade da alma, mostrando para nós que ninguém morre e, consequentemente, somos espíritos imortais, e como espíritos imortais precisamos pensar, né? Achar que em 30 anos tudo vai mudar e que o mundo vai acabar ou vai melhorar de repente. Não, é um exercício nosso. Então, a caminhada com Jesus precisa ser nossa, né? Jesus dá o caminho, dá a verdade, dá a vida, mas é nós que temos que percorrê-lo. E aí a gente precisa buscar as bases, a nossa Jerusalém, buscar as bases da paz no nosso coração, na oração, no trabalho no bem, levando alegrias e esperança de que Jesus vive, Jesus reina, caminha ao nosso lado e nada poderá nos abalar. Percebendo e o Mestre ao nosso lado, como os discípulos elevaram a sua sintonia e começaram a percebê-lo também. Pois Jesus nunca nos desamparou. Antes dele vir, já nos amparava desde o começo dos tempos e vai nos amparar sempre, até que possamos aprender a caminhar sozinhos. Então é preciso abrir os nossos olhos, os olhos da alma, e buscar a esse mestre incomparável através da paciência, da oração e do trabalho no bem, lembrando que é através do nosso próximo, seja ele pensando como nós ou diferente de nós, é que nós vamos conseguir exercitar o amor, e o amor capaz de fazer com que a nossa luz brilhe. É isso por hoje, pessoal. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que a gente possa percebê-lo cada vez mais nos nossos gestos, nos nossos pensamentos e na nossa postura. Fiquem todos com Deus, que assim seja.